Bem-vindos ao podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. Plenitude, nesta noite com um assunto muito importante relacionado ainda à saúde mental, mas hoje com esse título, né? Um olhar para a saúde mental de pastores e líderes. E a pergunta fica, né? Inicial assim, será que pastores e líderes sofrem? Então veja que é uma pergunta bem ampla, mas nós vamos estar percorrendo, então, por este assunto, entendendo a necessidade de prestarmos atenção à saúde emocional dos nossos pastores e líderes. E quando a gente fala de líderes, a gente vai entender que é muito amplo pessoas que estão na frente de muitas equipes de trabalho, de departamentos, liderando pessoas. E, às vezes, nesse mundo de estar cuidando de alguém, esquece-se de si mesmo. Então, nós vamos estar falando esse assunto e você é muito bem-vindo para estar conosco, nos acompanhando durante todo esse programa. Então, este olhar, né? Por que um olhar? Porque falar sobre este assunto relacionado especialmente a pastores e líderes, teríamos que ter muitos programas para realmente abranger todos os aspectos. Mas é tão importante quando alguém olha para nós e presta atenção em nós, né? E uma vez alguém já me disse, obrigada por ter olhado para mim, mas este olhar no sentido de cuidado, de interesse. Então, este tema, quando trazemos esse um olhar, é porque estamos dizendo que nós valorizamos os nossos pastores, valorizamos os nossos líderes e queremos realmente ter esse olhar empático, de cuidado com a vida deles, especialmente com as questões emocionais e mentais, né? Veja que nesse programa, então, vamos tentar responder 3 perguntas, né, importantes. A primeira pergunta é: quais são as principais causas e sinais de adoecimento emocional entre pastores e líderes? Veja que já é quase que uma afirmação de que sim, pastores e líderes sofrem, pastores e líderes também têm problemas e apresentam questões emocionais, e nós vamos estar passando para vocês quais são as principais causas, né? A origem disso. Também vamos responder a essa segunda questão. Em que medida as percepções e expectativas dos membros, dos liderados, né, da igreja, em relação aos seus pastores e líderes, afetam a saúde emocional deles? Veja que é muito natural que nós, enquanto liderados, tenhamos uma expectativa com relação aos nossos pastores, uma visão, uma ideia sobre eles, né? E, às vezes, isto interfere, e às vezes não, quase sempre isso interfere na saúde emocional dele. Vamos entender como isto acontece. Uma terceira pergunta que vamos responder nesse programa é: quais alternativas de cuidado com a saúde emocional, mental, né, que os pastores, líderes, podem ter
para melhor desenvolverem o seu ministério? Que ações preventivas, vamos até dizer, né, para que este quadro com relação à saúde emocional ou adoecimento não os alcance, para que tenham um ministério longo, né, e eu vou dizer duradouro, mas também com qualidade, com saúde. E nós vamos entender que alternativas, o que pode, né, o líder, o pastor, fazer, que atitudes tomar preventivamente para que possa ter saúde equilibrada na sua vocação, no exercício do seu ministério. Vejo, então, que são 3 perguntas apenas, mas bastante importantes e que vamos desenvolver durante esse programa. Trago aqui ainda como introdução, né, para a nossa temática, estatísticas. Veja que essa estatística, inclusive, foi apresentada pela revista Eclésia na edição 118. E eles trazem que 47% dos pastores evangélicos sofrem de transtornos mentais ao longo do seu ministério. Então, veja que é uma estatística que nos chama a atenção, né? Também que 16% tem depressão, 13% não conseguem dormir normalmente. Tem outros dados, tem outras pesquisas que vão mostrar, sim, quadros de adoecimento. E há poucos dias atrás, nós fizemos um programa onde falávamos da questão, inclusive, do suicídio nesse grupo de pastores e líderes, que é o extremo agravamento do seu quadro emocional. Então, se existem estas condições de doenças, de adoecimento, de sofrimento, nós também queremos dizer que existe muita saúde, né? Nós vemos o amor, a dedicação que os pastores fazem dentro do seu ministério, doam a sua vida, realmente entregam-se totalmente, e isto é muito louvável. E dentro dessa entrega, vivendo esse chamado para Deus, nós vamos ver que eles se desgastam, né? E essa perda de energia, esse gasto de energia, vamos dizer assim, às vezes chega ao seu limite, né, ao esgotamento, e por isso existe o adoecimento. Então, vamos percorrer estes assuntos, e para esta noite temos uma convidada muito especial, e ela vai estar conosco, né, não está presencialmente, mas ela estará neste programa de forma remota, a nossa querida irmã Andréia Lemos. Ela é psicóloga, já esteve conosco aqui, especialmente nós mulheres, já temos tido o privilégio de ouvir ela em muitos momentos aqui conosco. Inclusive, estamos trabalhando o seu livro, lendo o seu livro, né? Tempo de Comunhão. Então, a Andréia Lemos aceitou o convite de falarmos sobre esse assunto. Ela é esposa do pastor Eduardo Torres e eles moram próximo de nós, em Garibaldi. Então, eu sei que a Andréia já deve estar nos escutando. Eu te dou um grande abraço, agradeço a tua participação e, com certeza, o que tu nos traz esta noite vai ser muito importante para nós falarmos sobre este assunto, transcorrermos sobre este tema. Então, hoje, o nosso técnico, Eliezer, está em parceria aqui comigo, justamente para nos assessorar na transmissão da participação da nossa querida Andréia Lemos. Receba meu abraço, meu carinho, minha admiração, e com certeza vai ser muito rica a tua participação conosco nesta noite. Então, já gostaria, Eliezer, de que tu pudesse passar para nós o vídeo onde a nossa querida Andréia faz a saudação e a introdução deste assunto. O Outubro Rosa é o mês de mobilização mundial em torno do câncer de mama. O movimento internacional de conscientização foi criado no início... nos acompanhando, em especial a irmã Sharon, a equipe, e a todos que estão aí nos seus lares, recebendo essa programação. Hoje nós estaremos falando a respeito da saúde emocional
do líder cristão, né? E nós entendemos que este é um lugar de muitas responsabilidades e de grandes desafios. Por isso nós achamos interessante falar desse tema e poder ajudar alguém que, quem sabe, está precisando, né, dar uma atenção à sua saúde emocional. Então eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui contribuindo. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Lemos, sou casada com o pastor Eduardo Torres, da cidade de Garibaldi, também somos líderes, tenho formação em psicologia, em gestão de pessoas. Então, o tema da liderança cristã é um tema que me interessa bastante, um tema que eu estou buscando também conhecer mais para poder ajudar, né, os nossos líderes cristãos a estarem bem, a terem uma boa qualidade de vida, a cuidar da sua saúde emocional, porque nós sabemos que precisamos ter uma boa saúde emocional, ter um bom equilíbrio emocional para poder lidar com pessoas. As pessoas são diferentes e elas demandam, né, cuidados diferentes, então precisamos estar preparados, capacitados para exercer esta grande e gloriosa responsabilidade. Fique conosco, estaremos então falando mais sobre isso. Querida, né? Que bom estarmos então junto com ela, participando então e falando desse tema, né? E dos primeiros tópicos aqui que vamos tentar responder então é as causas, né? Quais sinais de adoecimento que acontecem então na vida de um ministro, né? Que está fazendo todo esse trabalho que é um chamado de Deus. E eu começo primeiro fazendo um depoimento aqui também de um pastor, né? Ele faz esse depoimento, não é daqui, não vou identificar ele, porque ele passou por uma situação que eu quero compartilhar, no sentido de realmente dizer, olha, isso está acontecendo, isso pode acontecer, né? Esse querido pastor, então, ele era responsável por uma congregação de 70 membros, veja que não é uma congregação, vamos dizer assim, nível talvez médio, né, mas não tão grande, mas enfim. E ele estava sem férias há algum tempo e muitas vezes ele viu-se fazendo algumas tarefas e me chamou a atenção as tarefas, então, que ele elenca do que ele fazia. Veja só, ele executava tarefas complementando serviços, inclusive de limpeza do templo, coordenação de obras e reformas desse templo, também aconselhava, estava disposto sempre a fazer orientações aos seus liderados, orientação e organização de eventos, das visitas, das pregações, da direção do culto. E ele reconhece que agia assim por puro ativismo. E ele diz, eu pensava que a igreja era minha, que tinha que prestar contas e fazer tudo. Esse era o sentimento dele, ao querer fazer e dar conta de tudo. Então, os primeiros sinais de que algo já estava errado e que foi quando ele perdeu o seu irmão. E ele não teve esse tempo que nós falamos, que é o luto, então ele não extravasou essa dor e depois, mesmo nesse período, ele assumiu muitos compromissos. E aí passou um tempo e ele desabou. Começou a apresentar sintomas físicos como cansaço, né, fora do normal, indisposição, irritabilidade, distúrbios de sono, indiferença, inclusive para os filhos, uma frieza nas relações familiares, um distanciamento emocional dessas relações com amigos, família. E foi, então, procurar ajuda, né? Ficou claro que o problema ia além da questão do luto pela perda do seu irmão. O pastor estava mesmo, era com depressão, numa situação agravada pelo estresse e excesso de trabalho. Então, desde então, este pastor ele faz terapia, está em acompanhamento, também toma remédios, medicações antidepressivos, pois foi necessário. E ele diz,
Quando comecei o tratamento, sentia vontade de abandonar tudo, até o ministério. Tinha dias que eu queria ficar só, deitado, ele admite isso. Mas hoje, atualmente, o seu quadro já está melhor, né? Graças a Deus, e está sob orientação médica. Também passou a dividir tarefas, atividades, praticar exercícios físicos e ter momentos de lazer, distração com a família. E ele, então, finaliza dizendo: sinto-me melhor agora, consigo sentir Deus de uma outra forma. Veja que até a questão de como ele vê Deus, nesse momento também muda. Quer dizer, então, que todas as áreas do nosso ser são atingidas, a nossa mente, o nosso corpo e também as questões espirituais. Esse pastor passou, então, por todo esse processo e ele foi buscar tratamento. Então, eu trago esse caso, né, não querendo identificar, mas dizendo que sim, isto é real. E eu sei que a nossa querida Andréia, também psicóloga, que faz trabalho na clínica, com certeza já se deparou com uma situação também de líderes das quais é preciso ajuda, né? Então, vejamos que existem algumas causas bem importantes, né? E a gente vai entender que, às vezes, até o descuido da questão da saúde mental, no sentido de que se presta atenção a tantos cuidados, né? Mas a saúde mental, às vezes, fica por último, ou quase que esquecido, ou não, isto não é importante, eu dou conta, né? E segue, às vezes, já sentindo algum sintoma, mas segue em frente, né? A solidão, a falta de conselheiros para compartilhar seus problemas, o ativismo e sobrecarga ministerial, a falta de repouso adequado, né, férias, folgas, a pressão institucional por resultados, em termos, às vezes, de números, até de membros, ofertas, ou alguma outra cobrança que possa existir, mas existir com muita pressão, competitividade, falta, inclusive, de sonhos. Eu vou elencar isto apenas porque agora, então, eu gostaria que também a participação da irmã Andréia, que ela também vai discorrer e tentar e vai responder esta questão, trazendo elementos bem importantes. Vamos ouvi-la, então. Muito bem. Na questão 2, a respeito das percepções e expectativas dos membros da igreja em relação aos seus pastores e líderes, o quanto isso afeta ou não a sua saúde emocional, pode afetar, né? Se o pastor ele se preocupa muito com o que os outros pensam, com a opinião das pessoas, se ele se preocupa demais em agradar as pessoas, em algum momento a sua saúde emocional pode ser afetada. Como eu falei antes, né, a gente lida com expectativas, com idealizações, né, a respeito da figura do pastor. Ele está numa vitrine, ele é muito visado, então ele é referência para os seus fiéis, né, para a sua igreja, para os seus liderados. Ele é analisado desde a forma como ele chega, como está vestido. As pessoas observam se ele está feliz, se ele está triste, observam a sua família, né, se está dando um bom exemplo. Então, na verdade, ele sente essa carga, né, esse olhar sobre ele, essa análise. E tudo isso, às vezes, pode trazer muita ansiedade, né, muita preocupação. E quando ele se preocupa demais com essas expectativas, que são diferentes, né? Porque os liderados, cada um tem um jeito de pensar, cada um está olhando sob a sua ótica, né? E às vezes, do lugar que o liderado olha, ele acha que as coisas têm que ser feitas de uma forma. Mas o líder, ele tem a visão sistêmica, ele tem a visão do todo, do lugar que ele ocupa. Ele precisa considerar todas as variáveis que estão em jogo para tomar uma decisão, né? E às vezes ele frustra expectativas, nem sempre ele corresponde ao esperado, né, pelos seus liderados. Então, tudo isso pode lhe causar um cansaço, um estresse, uma preocupação, né? Esses fatores interferem, sim,
né, na vida emocional do pastor. Eu acredito que aí entra uma competência que se chama autenticidade. Na medida que ele procura corresponder à palavra de Deus, ao que está preconizado na palavra de Deus, que ele tem um entendimento sobre este lugar. Que lugar é este que ele ocupa? Quando ele entende o seu papel perante os seus liderados, independente de estar agradando ou desagradando, ele vai ter autenticidade para encontrar o seu lugar, né? O lugar confortável para estar, né? Onde principalmente ele possa estar agradando a Deus e estar coerente também com os seus princípios, né? Porque o pastor ele precisa desenvolver o seu trabalho coerente aos seus princípios, que são firmados, né, baseados na palavra de Deus. Mas lidar com sentimentos, expectativas, idealizações, né? Alguém que pensa que o pastor tem que estar sempre sorrindo, que ele tem que estar sempre disponível, que ele tem que estar sempre bem, e não é bem assim. Há momentos que ele precisa sair um pouquinho de cena, se reservar um pouco, às vezes fazer um tratamento de saúde, né? Tirar um tempo para a família, se dedicar talvez a alguma formação, porque isso também é importante, se qualificar, né? Estar entre os seus pares. Olha a importância dos eventos, né, estaduais, às vezes até a nível nacional, onde o pastor se encontra com seus pares para receber uma palavra, para ouvir sobre um tema que ele lida lá no dia a dia, né? Então é importante que ele também tenha momentos para fortalecer a sua mente, o seu coração, renovar suas forças, para que ele possa lidar com este lugar, né? O pastor é observado, um exemplo disso é no culto. O pastor, se o pastor vai ou não vai, tudo isso é percebido. Ele veio, ele não veio. Depois, a forma como ele está vestido, a postura dele no altar, se ele está feliz, se ele está triste, tudo é observado. Então, ser esse lugar de referência, né? Estar neste lugar de destaque, de evidência, não é fácil, né? Isso vai trazendo desgaste, vai trazendo preocupação. Então, vai ter momentos que o pastor precisa, né, descansar, precisa do seu tempo, né, para se recompor, para recompor as suas forças. E isso precisa ser falado, né? Porque é uma forma, né, de nós agradarmos a Deus também com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa disposição. Então, há tempo para todas as coisas, mas eu entendo que sim, que as percepções e expectativas dos membros da igreja em relação aos seus pastores e líderes afeta significativamente a sua saúde emocional. Então, fica aí um alerta, né, pastor, né, cuide, né, para manter a sua autenticidade, manter a sua base na palavra de Deus, porque as pessoas têm opiniões diversas, mas nós temos algo que é inegociável, né, que é o nosso compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Que ótimas colocações, né? E importantes também. Na verdade, esta resposta é da segunda pergunta, tá, Eliezer? A primeira, depois a gente vai voltar na primeira. Então, vamos passar para a segunda, né? Que, na verdade, é esta pergunta que ela responde, que a Andréia responde, que é: em que medida as percepções e expectativa, né, dos membros da igreja em relação aos seus pastores e líderes afetam sua saúde emocional? Então, ela nos traz essa importante contribuição, especialmente nesse sentido de que, de fato, o pastor ele está na vitrine. Olha que expressão importante, né? E quando uma pessoa está em evidência, realmente as pessoas cuidam, né? Se chegou na igreja, né? Como é que está vestido, como é que está o semblante. Hoje o pastor está mais sorridente ou mais sério. Então, veja que os nossos, a membresia, né, as pessoas diante do seu líder, do seu pastor, criam, sim, expectativas,
idealizações. Às vezes, isto traz um peso para o pastor, como que uma necessidade, às vezes, de cumprir com essas expectativas e, inclusive, agradar as pessoas. Então, se esse líder, esse pastor já traz, né, em sua vivência, nas suas questões pessoais, esta necessidade de agradar, ele pode ser uma vítima, né, muito visível e cair nesta armadilha de ter que atender às expectativas, né, desse grupo de pessoas, né, membros ou seus liderados. E me chama a atenção também, né, que às vezes o pastor, ele de fato ele tem uma visão ampla, né? Ele tem uma visão maior. E às vezes o líder ele não tem esta visão e gostaria, né, inclusive, que o pastor fizesse do seu modo. Aí entra as frustrações. Então, de fato, às vezes os pastores vão frustrar os seus liderados e isso pode lhe causar um peso, um sofrimento, porque no fundo mesmo ele gostaria de estar em harmonia com todas as pessoas. Veja, então, que não é fácil, né, essa condição de estar na frente de estar na vitrine, como diz, né? Mas não porque simplesmente ele está fazendo isso para só agradar, é porque realmente a posição de liderança coloca ele neste lugar, né? Então, vamos ver que ela nos fala, né, a Andréia fala muito claramente isso da questão de ser autêntico, apesar das cobranças, apesar dessa idealização que é projetada, né? Pensa, cada membro tem uma projeção, né, em cima desse pastor, uma expectativa. Então, o pastor, para poder lidar com isto, primeiramente entender que não vai agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos, né? O nosso mestre. E ele também não fará isso. Vai frustrar, sim, expectativas. Mas permanecer nesse lugar do seu chamado, sendo essa palavra que a irmã Andréia usa tão perfeitamente, né? Sendo autêntico. Né? Eu acho que a autenticidade é essa condição de ser inteiro, a autenticidade no sentido de realmente não ir contra os seus princípios apenas para agradar a um grupo, mas poder entender a voz de Deus que lhe manda, que lhe ordena, que lhe orienta a tomar certas decisões, mesmo que isto seja algo que venha contrariar alguns liderados, né? Então, que Deus esteja ajudando os nossos pastores, né? E nesse tempo em que essas expectativas acontecem, veja que é de mão dupla. Tem também a expectativa que o próprio pastor dá sobre si mesmo, né? Eu acho que até uma autocobrança. E quando isto é de um nível exagerado, uma cobrança excessiva, pensa o gasto de energia, de tempo, e quando isso não é equilibrado, ele vai passar, sim, poderá, sim, passar por um esgotamento. Então, as expectativas e a idealização que se cria, elas são perigosas, né? Elas são algo que o pastor tem que estar sempre lidando, inclusive as expectativas e dele mesmo. Veja que eu até ouvi um comentário importante, né, que os líderes, pastores, eles poderão pensar, poxa, mas eu sou filho de Deus, né? E o meu Deus é todo poderoso, e eu estou trabalhando na obra dele, então vai ver que ele vai me suprir de todas as necessidades para mim cumprir o meu papel. Porém, nós vamos entender que Deus sabe os nossos limites, né? Ele sim vai fortalecer, ele vai capacitar, ele vai estar junto, é a promessa dele. Porém, Deus também sabe os nossos limites. E se nós formos ver o exemplo de Jesus, em muitos momentos nós vamos ver que Jesus se retirava, inclusive tirava os seus discípulos do meio para uma pausa, né, para um descanso. Então, ele, como filho de Deus, também Deus, ele poderia ir até o seu extremo, né? E eu acredito que realmente a dedicação de Jesus nos seus 3 anos de ministério foi intensa. Porém, ele também teve essa condição de dizer, não, vamos descansar,
vamos tirar uma pausa. Então, que nós possamos aprender, inclusive, com Jesus, né? Para que nós não venhamos ter esse desgaste em cima também das idealizações e expectativas. Veja que o pastor Israel, eu até indico esse livro, né? Que é As Emoções de um Líder, como administrar corretamente as suas emoções. Eu indico para os líderes, pastores. Se você não conhece esse livro, compre ele. É da CPAD, muito bem escrito, detalhado nos assuntos, inclusive, de patologias, ou com orientações. Então, é muito válido esse livro. E ele vai dizer sobre a questão da idealização, né, da pessoa do pastor. Ele escreve assim: ele se coloca nesse livro muito pessoalmente, porque ele se identifica, né, com os pastores, porque ele é pastor e passa pelas mesmas questões. Então, ele já se coloca dizendo: nós, né, os líderes cristãos, somos cobrados além do que podemos. Muitos pensam até que nunca podemos errar, né? Somos quase divinos para muitas pessoas. Isso é estressante, diz ele, pois nunca conseguimos ser o que esperam de nós. Claro, eles não vão conseguir atender às expectativas, né? Algumas pessoas dizem: gostaria que meu pastor viesse aqui me visitar. Mas veja que, às vezes, a limitação do tempo de uma igreja já de tamanho maior, e como fica difícil, né? Ou outras situações, outras demandas, né? E às vezes realmente é isso, pois nunca conseguiremos ser o que esperam de nós. Não vai atender a todas essas expectativas. Se nos preocuparmos com estas cobranças e exigências, certamente ficaremos doentes, pois nem o nosso mestre conseguiu agradar a todos. Veja que realidade, né? Então, ele escreve isso realmente se colocando no lugar do pastor. E Hebreus, me chama muita atenção esse versículo 13, do capítulo 13, 17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, em outra tradução diz, porque eles cuidam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Veja que a cobrança também já existe, né? Que Deus vai cobrar conta das almas desses líderes, dos pastores. Já existe essa cobrança, né? Uma pressão até, né? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Veja, então, que tem um lado que é um aspecto da próprios liderados, dos membros, também de olhar para esse pastor com mais misericórdia, eu diria, com mais compaixão, tornando, inclusive, o trabalho deles mais leve. Aqui diz, né, para que façam com alegria e não gemendo. Então, hoje nós vamos ver que existe muitos pastores e líderes gemendo. E gemendo sozinho, porque, às vezes, estes a quem eles servem e cuidam, não conseguem ver ele como uma pessoa, né? Uma pessoa que sofre, uma pessoa que também tem as suas limitações, que também não vai conseguir atender às suas expectativas e necessidades, né? Como nenhum outro ser humano pode fazer isso para o outro. Então, que nós possamos ser estas ovelhas, né, ou esses liderados que realmente estejam, né, ao lado, facilitando, né, o trabalho dos nossos pastores, porque eles realmente se esforçam, eles cuidam das nossas almas, e eles fazem isso com amor, com dedicação, como nós já dissemos aqui, com entrega, né, de tudo que são. Por isso existe essa parte, né? E o outro lado, com relação às expectativas e percepções, né, como eu já disse, que às vezes o próprio pastor cria uma idealização sobre ser pastor, né? E às vezes ele tem que se ver que não é super-homem, não, né? Que ele é uma pessoa, e como gente sofre, gente tem limite, gente tem que cuidar de si mesmo. E, nesse sentido, é preciso humanizar-se, né, de poder ver o seu lado humano. Então, a nossa humanização vai nos dizer que precisamos descansar,
precisamos nos organizar no nosso tempo, precisamos administrar as nossas emoções. E a verdadeira condição é de olhar-se e ver-se como pessoa, né? Não é o cargo que importa, importa que este cargo, esta função é executada por uma pessoa humana, capacitada, animada pelo Espírito Santo, né? Porém, né, como já mostramos a exemplo de Jesus, também precisa se cuidar, né? E aí nós vamos lembrar de Timóteo, de Paulo, que falava a Timóteo, cuide de ti mesmo, né? No sentido, veja que as pessoas ao entorno teu serão muito beneficiadas se você cuidar de você mesmo. Então está aí a nossa primeira resposta, né? E vamos tentar ver a segunda, a primeira mesmo, que está no teu message, né? Já está certo? Que bom. Então vamos voltar um pouquinho na nossa primeira pergunta. Veja que a nossa primeira pergunta é ainda sobre as causas, né? E é muito importante nós ouvir o que a nossa querida Andréia nos diz sobre isso. Então vamos ouvi-la primeiro. Muito bem. Então vamos iniciar com a primeira pergunta a respeito das principais causas e sinais do adoecimento emocional de pastores e líderes cristãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, o líder, o pastor, ele tem essa expectativa de ser o exemplo dos fiéis. Ele sabe o quanto ele é uma referência, o quanto ele está em evidência perante os seus liderados. E por isso ele carrega uma carga de expectativas, né, das mais diversas. E nem sempre essas expectativas correspondem às suas. Então ele lida com as suas expectativas, a expectativa dos liderados e ainda ele quer agradar a Deus na sua forma de liderar, na sua forma de pastorear. Então, é uma posição que exige muito do pastor. Muitos dizem aos seus liderados que eles estão 24 horas à disposição, né? E estar 24 horas à disposição, às vezes traz ao líder um sono complicado, às vezes ele está almoçando e o telefone toca, às vezes ele não consegue estabelecer alguns limites ou algumas prioridades. Então, quando vê, ele está numa sobrecarga, ele está cansado, ele está dormindo mal, né? O seu tempo de descanso fica cada vez mais escasso, às vezes fica tempo sem tirar férias, porque ele gosta do seu trabalho, e o seu trabalho lhe exige muito. Um pastor, ele não exerce só a sua liderança quando ele está na igreja, porque ele cuida, no mínimo, de duas dimensões, a espiritual e a institucional. Porque durante o dia, enfim, ao longo das atividades, há questões administrativas que ele precisa olhar, mas também há a parte espiritual, de estar sempre buscando sabedoria do alto, estudando a palavra de Deus, preparando seus sermões, atendendo pessoas, né? E isto, a médio e longo prazo, pode trazer um desgaste muito grande. As suas preocupações, né? Muitas vezes esquece de cuidar da sua saúde, não tem tempo para nada, prioriza o cuidado dos outros, né? Há questões também que podem surgir ao longo do seu trabalho, do seu ministério, eventos, circunstâncias alheias à sua vontade, às vezes uma circunstância familiar, às vezes uma perda, um adoecimento físico, situações das mais diversas que ele precisa lidar, né? Cada vez que o telefone toca, pode ser uma notícia que vai lhe trazer preocupações, que vai lhe demandar tempo, atitude. Então, tudo isso, com o passar do tempo, pode trazer ansiedade, pode trazer, assim, uma inquietude, e isso pode, sim, gerar
o seu adoecimento. Então, na verdade, nós podemos dizer que os fatores são múltiplos, né? Muitas coisas podem estar interferindo. É multifatorial porque, né, tem situações, circunstâncias, demandas que podem trazer essa pressão, né? Então, este lugar, ser o exemplo dos fiéis, essa expectativa que é colocada nele, muitas vezes pode ser um lugar difícil de estar, né? De ocupar. Então, é preciso, né, um momento como este para a gente refletir como que o pastor, como que o líder cristão cuida da sua saúde, né? Ao mesmo tempo que ele cuida do outro, mas em que medida ele também consegue cuidar, né? Estabelecer limites, prioridades, tirar um tempo para o descanso, lembrar que ele tem uma família, lembrar que ele tem um corpo e precisa cuidar dele. Então, são uma série de fatores que precisam ser considerados, né? Eu acho importante a gente também pensar que é importante que o líder ele desenvolva algumas competências de liderança, e algumas delas é o autoconhecimento, né? Para que ele conhecer as suas forças, suas fraquezas, né? Respeitar os seus limites. Outra é a autocrítica, né? Então, como que ele vai também avaliando o seu trabalho, fazendo a sua autoavaliação, como que ele lida também com a opinião dos outros. Há líderes que eles se incomodam muito quando sentem a rejeição, né? E nem todo mundo vai estar todo o tempo te aplaudindo. Às vezes vão surgir outras ideias, né? As pessoas às vezes têm outras opiniões, né? E se o líder depende do aplauso, se ele depende do reconhecimento para se sentir bem, muitas vezes não vai vir esse reconhecimento, ele vai se frustrar, né? Então, lidar com pessoas diferentes, sentimentos diferentes, muitas vezes ele se destaca e isso incomoda alguém. Como que ele lida com a inveja do outro, né? Então, são muitos os desafios, e para isso ele precisa ter autoconhecimento, ter uma autocrítica e, sobretudo, o autocontrole emocional para poder lidar, né, com essas questões que vão surgir ao longo de sua liderança. Ele vai precisar de muita resiliência, que é essa resistência, né? Suportar os dias difíceis, né? Firme, mas também se permitir descansar, repousar, recuperar as suas forças. Então, as causas que podem adoecer um líder, um pastor, elas são multifatoriais. Cada um precisa analisar o que está acontecendo. Será que está se dedicando demais? Será que está descuidando da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono? Será que está se preocupando de forma excessiva? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos. Nós devemos lançar todas as nossas ansiedades na presença do Senhor, porque Ele cuida de nós. Então, às vezes, nós precisamos respirar fundo, contar até 10, descansar, fazer algo diferente, relaxar um pouquinho, porque este lugar, ser o exemplo dos fiéis, é um lugar difícil de estar, mas se o Senhor te chamou, Ele também te capacita e Ele te guarda, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, temos que cuidar, sim, para não adoecermos, cuidar da nossa saúde como um todo, porque mente e corpo são indissociáveis. Precisamos cuidar da nossa mente, né? E como diz a palavra de Deus, sobretudo guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, cuidar sim da nossa saúde como um todo, né? Para que possamos permanecer neste lugar, né? Enquanto for possível. Também é preciso lidar com a transição, porque há momentos que nós temos que perceber que o nosso tempo está findando, né? Então, tudo isso precisa ser observado pelo líder que quer permanecer com uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional. Que importante, né? Esta fala responde muito bem a nossa
pergunta, fazendo essa compreensão de que os fatores que causam esse desgaste são multifatoriais. Não podemos dizer que é isto ou aquilo, mas quem está vivenciando, né, cada pastor que vivencia a sua realidade, pode identificar aonde que está sendo o seu desgaste maior, né? E poder, quando identificar, trabalhar em cima disso. Agora, veja que ela fala da referência, né? Como este lugar de referência realmente pesa e pode trazer essas implicações, como já falamos anteriormente, de ter que cumprir com essas exigências, né? E ela diz ser referência, inclusive, na questão de, nesse texto, né, ser exemplo dos fiéis. E me chamou muita atenção o texto de Hebreus, capítulo 13, que também já lemos o versículo 17, nós lemos, mas veja que o versículo 7, ele diz: lembrem-se de seus líderes, que lhes ensinam a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Veja que, novamente, né, em outra palavra, outra tradução, diz: imitem a fé dele. Então, o pastor realmente é esse ponto de referência que vamos estar olhando. E aí vem todas essas questões de uma sobrecarga, né, da sua função. Me chama a atenção essa questão dela falar das 24 horas, né, a disponibilidade. E se nós vamos ver, o pastor, o líder, é aquele que se dispõe. E isto pode ser um grande risco para a sua saúde emocional, porque chega a não ter nem tempo para um bom almoço, né? Ou um sono, ou um descanso. É como se ele pudesse estar, não ter esse direito, né? Então, 24 horas é estar sempre disponível. E essa disponibilidade, ela é uma armadilha, porque ao descuidar-se de si, daqui a pouco não tem mais esse tempo, né, inclusive para cuidar de outro. E, de fato, a liderança, ela, especialmente pastoral, vai ter essas condições, tanto administrativas, né, quanto espirituais, desde preparar sermões, consagrar-se, fazer um aconselhamento. Veja que tudo isso demanda tempo. Então, poder manejar bem, né, a rotina, a agenda, ter essa administração do tempo, ela é muito importante. E quando eu falo, inclusive, da administração do tempo, eu relaciono muito com a questão das emoções, porque administração ou gestão do tempo mais inteligência emocional são duas coisas importantes para a saúde emocional. Porque uma vez que não administramos bem o nosso tempo, pode perceber o estresse, a ansiedade por cumprir, às vezes, a demanda, né, estar sempre naquela linha do urgente, isso pode trazer realmente estresse e ansiedade. E muito estresse e ansiedade podem sim trazer complicações no próprio organismo. Então, veja que quando a nossa querida Andréia fala, né, de estabelecer limites, ver prioridades, tirar tempo para descanso, questões que podem depois, então, prevenir, como mais adiante vamos salientar. Agora, veja que o autoconhecimento é bem importante, né? Então, esta parada no seu dia a dia para refletir, né, esses pontos que podem ser pontos vulneráveis, né, para um adoecimento, essa agenda, como é que está? Né? Está cumprindo as coisas tudo na questão urgência, na urgência, né, mas as importantes, né? Então, nós precisamos atentar que, sim, são muitas causas e cada situação ela vai demandar uma reação, uma atitude, uma posição de cuidado sobre si mesmo. E veja, inclusive aquele relato que eu falei do caso que eu apresentei, além de toda essa situação administrativa, ministerial, existia uma circunstância familiar ali, a morte de um irmão. Então, estes eventos, né, que a gente vai dizer traumáticos, eventos pessoais, realmente pode ainda trazer mais um fator, né, que pode complicar a vida mental
e espiritual, mental e emocional. E também, por que não dizer, espiritual. Veja, então, que esta questão que a irmã Andréia traz sobre a resiliência é algo importante, né? Então, nós entendemos que a resiliência é essa capacidade de suportar de forma equilibrada e saudável as tensões, né, as crises que se apresentam na vida, no ministério. Então, quando existe essa condição e desenvolvemos isso, né, com a ajuda do Espírito Santo, mas também com o entendimento do que se está vivendo no momento, faz com que este momento, se está difícil, possa ser algo não tão traumático, pode ser, inclusive, algo pedagógico, importante, quando existe o entendimento e a resiliência nesse momento, né? Então, a resiliência tem muito a ver, né, com o autoconhecimento, tem muito a ver com a própria questão da administração das emoções, e a gente só administra o que conhece, né? Então, se eu não me der conta de que emoções eu estou vivendo naquele momento, eu não vou saber administrar. Só vou me dar conta quando ela já começar a apresentar sinais, sintomas de adoecimento. Então, que possamos ter, os líderes possam ter esse olhar sobre si mesmo, né? E poder, então, ter essa organização do seu tempo. E sabemos, então, que uma das causas principais é o ativismo, né? Então, acho que o ativismo ele vem aí trazendo toda essa sobrecarga e também as suas consequências. Também depois vamos estar comentando um pouquinho sobre a solidão, que é um trabalho, um ministério que muitos pastores e líderes vivem sozinhos neste contexto de trabalho, né? Bom, se não existir esse cuidado sobre si, né, inclusive entendendo que existem muitas causas por trás desse adoecimento, pode-se chegar a isso que nós chamamos, né, denomina-se a síndrome de burnout. Por quê? Né? Porque é o esgotamento de tudo. Veja que em inglês significa consumir-se, estar oprimido, superpressionado. Então, é o esvaziamento de todas as energias. Não é raro que pastores e líderes encontrem-se nessa situação. E quando isto acontece, um dos sintomas bem importantes é as pessoas não querem mais ver pessoas e nem cuidar de pessoas. Essa é uma síndrome bem interessante, né? É excesso de trabalho, não teve pausa, não teve um tempo de reabastecer as suas energias. E uma das coisas é, realmente, não quero ver ninguém, não quero cuidar de ninguém, não quero estar com ninguém. E é excesso de trabalho, é um estresse prolongado e promove realmente dores, irritação e depressão. E um pastor conta, né, que certa vez ele estava nesse momento de burnout, já esgotado, e ele passou pela calçada e viu um cachorro, um vira-lata na calçada, né? E ele disse, nossa, eu acho que eu queria ser aquele vira-lata. Quando ele pensou isso, logo ele concluiu, nossa, se eu estou querendo ser esse cachorro, o que está acontecendo comigo? Veja que essa é a questão do autoconhecimento, né? Ele já imediatamente pôde identificar que aquele pensamento de querer ser um cachorro que não estava fazendo nada, ou ter inveja de pessoas que não estavam fazendo nada, é porque ele não estava bem. Então, isso nos faz pensar como é importante o autoconhecimento, essa reflexão do que realmente se está vivendo, né? Ou para onde está indo realmente as minhas energias. E quando acontece isso, a gente fala que a pessoa fica com um pavio curto. Observe isto, né? Então, os líderes, pastores ficam irritados, muito, às vezes, até agressivos nas palavras, ou com poucas palavras, irritadiços, às vezes dentro de casa, nas suas relações. E o que está acontecendo? É que ele está num processo de extremo esgotamento físico, mental, né, emocional. Então, quando uma atividade profissional, e no caso, inclusive, ministerial, ela proporcionava prazer, e isto só está no passado, não agora, né? E que agora deixa a pessoa cansada, frustrada, entristece, não alegra mais, então é preciso tomar alguma providência urgentemente. É o que o nosso querido pastor aqui, Israel Alves, recomenda.
Então, veja, falar de ministério, falar de trabalho, olha, eu já fui feliz, eu já gostei disso que eu fazia, que eu fiz, né? Então, quando esta alegria está no passado, observe, ou então podemos pensar, observe o teu nível de alegria e contentamento hoje, com relação ao teu trabalho. Se a alegria diminuiu, o prazer diminuiu, tu pode estar vivendo, sim, uma síndrome de burnout, já num esgotamento, num cansaço, e precisa ser tomado providências urgentemente. Isso é muito importante. Claro que, uma vez tendo o estresse, vai desencadear a síndrome, né? E aqui diz que os pastores estão afadigados e ocupados com muitas coisas, né? Esse texto de Lucas 10 fala de Marta e Maria, né? Então, há pastores no nível, né, Maria, né, Marta, né? Muito afadigados, né? Inclusive, a irmã Andréia fala sobre isso também. E se afastam da questão mais importante e necessária, que no caso de Maria é estar aos pés de Jesus, né? Então veja como o ativismo tira, né, pastores, líderes, nós como pessoas, daquilo que é importante e nos coloca em situações onde não é tão necessária a nossa presença. Então, tem muitos fatores, às vezes, que o pastor pode ter um entendimento, né? Como aquele pastor que eu li, ele disse que ele achava que a igreja era dele. E, sendo igreja dele, ele tinha quase a obrigação de dar conta de tudo, né? Então, esse olhar no sentido de que não, a igreja não é sua, né? Deus colocou você ali e, na verdade, precisa, sim, trabalhar com alegria, mas entendendo os seus limites para não entrar no estresse, né? Então, o estresse até um ponto é positivo, mas de um tempo adiante ele causa, sim, problemas e cansaços, dores, toda uma reação fisiológica no corpo, e isso vai trazendo prejuízos para a obra do Senhor, né? Então, não selecionar as coisas importantes e necessárias é um grande problema dos líderes, né? O que é importante, né? Você estar lá. Como que pudesse assim, olha, se eu não estou lá, não acontece. Será que é verdade? Se eu não colocar a mão nisso, não acontece. Será? Às vezes é importante fazer essa distinção entre o que é importante, o que é necessário. E a tirania é a tirania do urgente. O urgente é substituído pelo... O importante, né, é substituído pelo urgente. E aí, então, entra-se em parafusos emocionais e administrativos, né? Então, veja, né, que importante o líder, o pastor, conseguir fazer essa diferenciação. O que realmente é importante fazer? O que é urgente? E aqui, inclusive, a irmã Andréia fala, né, na questão, inclusive, de dividir tarefas, treinar pessoas, né? Poder confiar em alguém tarefas das quais venha aliviar essa sobrecarga, esta agenda, né? Treinando, criando novos líderes, né? Para assumir essas atividades que, às vezes, elas são importantes, mas não necessárias. As necessárias realmente ter prioridades, né? Então, aí está o nossa segunda pergunta, que foi a primeira, na verdade, respondida. E nós vamos, então, para a nossa terceira pergunta. Veja que a nossa terceira pergunta está aqui. Eu quero deixar bem claro para ti, que então bom, diante de tudo isso, quais são as alternativas de cuidado com esta saúde, né? Que atitudes de prevenção são possíveis serem tomadas? Vamos ouvir, então, o que a nossa querida Andréia nos recomenda, nos diz e nos responde sobre essa pergunta. Muito bem. Então, a respeito das alternativas de cuidados com a saúde emocional e mental, né, que nós podemos aqui propor aos pastores e aos líderes, né, para o desenvolvimento do seu trabalho, do seu ministério, de certa forma eu já fui colocando, né, nós temos que valorizar
né? Todo o nosso potencial, mas reconhecer os nossos limites, né? Há momentos que nós precisamos tirar, né? O líder precisa tirar para si, para olhar a sua saúde, né? Avaliar como está a sua saúde física. Há momentos que ele precisa tirar férias, estar em família, deixar um pouquinho o telefone, né, desligado ou no silencioso, estabelecer algumas regrinhas, dar um pouquinho de limite, delegar. Tem pessoas que são muito centralizadoras e nós temos que delegar, ver o que também é prioridade, o que pode esperar um pouquinho, ter um bom planejamento, ter um planejamento estratégico para que tu possa cada dia ver o que é mais importante, o que precisa ser feito, o que tu pode delegar, né? Não ser aquela pessoa que centraliza, que tudo passa por ela, porque isso acaba sendo muito desgastante. Então, quando a gente desenvolve pessoas, a gente permite que elas possam ser os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos braços, para poder ir além, né? Então eu vejo que para prevenir, né, fugir do adoecimento, nós temos que ter planejamento, organizar as nossas demandas, envolver pessoas, né, desenvolver pessoas a cada dia, se cercar de pessoas amigas, confiáveis, fortalecer a nossa vida na parte espiritual, né? Não abrir mão do seu tempo de comunhão com Deus, não abrir mão do seu tempo de oração. A oração, eu sempre digo, ela é muito organizadora. Nós precisamos da oração porque ela nos traz assim um ordenamento, né, a respeito do que precisa ser feito. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso professor, ele ajuda o líder, o pastor, né, a desenvolver o seu trabalho. Então, ver o que é prioridade, ver o que pode esperar, o que pode ser delegado, não descuidar da sua saúde. A prevenção sempre é o melhor remédio. O problema é que às vezes a gente fica apagando incêndio ao invés de buscarmos a prevenção. Mas a prevenção, ela é o melhor remédio. E a palavra de Deus nos diz que Marta e Maria estavam na presença do Senhor, né, quando Jesus estava na casa de Marta. Porém, Marta estava ali envolvida, fadigada com tantas coisas. E Maria estava adorando o Senhor, ao ponto que isso incomodou Marta, né? E ela disse para Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou correndo para lá e para cá? E Marta fica aí prostrada na tua presença. E o Senhor disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, o Senhor mesmo, ele está nos dizendo que cuidado para não nos cercarmos de tantas coisas, né? Tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que são coisas, né? Porém, o principal, a melhor parte é o momento em que nós dedicamos ao Senhor, a adorarmos ao Senhor, adorarmos no nosso serviço, quando nós nos servimos com qualidade, com excelência, e para isso nós precisamos estar bem emocionalmente, bem espiritualmente. Então nós não podemos vacilar com a nossa saúde emocional, nós temos que cuidar, né? Cuidar muito bem da nossa saúde emocional, porque ela vai nos acompanhar até o fim, para que a gente possa conduzir, né, o rebanho do Senhor com sabedoria, né, com prudência, com discernimento, né, até o momento que nós estaremos na presença do Senhor. Por isso eu quero aqui deixar, né, essas breves palavras e reforçar sobre a importância desse tema, dos cuidados, né? Se tu estás enfermo emocionalmente, busque ajuda profissional. Quem sabe vai precisar de uma medicação por um tempo e tudo bem. O Senhor não disse que seria fácil aqui na terra. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então eu quero te dizer, líder, quem sabe tu estás num momento difícil aí da tua caminhada, mas tem de bom ânimo.
e eu creio que tu vais superar esse momento difícil. O Senhor vai te dar sabedoria para ver qual é a estratégia que tu precisa para ficar bem, né, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da tua vida. Então, quero deixar aqui essas palavras e o meu abraço, minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Querida, né? Nos traz boas reflexões e essa frase que a irmã Andréia usa, né? Valorizar sim o teu potencial, mas reconhecer os limites. Então, de fato, Deus chamou, existe uma clareza, né? Quando existe essa clareza do chamado, realmente, pastores, líderes, quando nós entendemos, né, o nosso chamado, existe essa dedicação, essa entrega, como eu já disse, mas também poder reconhecer os limites, né? Os limites pessoais, físicos. E quando eu ouvi ainda, agora eu lembrava da fala da irmã Andréia anterior, que ela falava sobre a transição, né? Que às vezes também temos que prestar atenção de que chegou a um tempo de transição, de que às vezes é preciso realmente largar aquela função e dedicar-se talvez a outra, ou Deus está te conduzindo para outra situação. E quando ela falou na questão da transição, é uma verdade, porque não é que esgotou-se a ponto de ter que parar, mas às vezes aquele cansaço, aquela situação ali que se apresenta de um esgotamento pode ser um sinal dizendo, olha, quem sabe Deus tem algo diferente para mim daqui para frente. Então, preciso treinar alguém, capacitar alguém para que essa pessoa faça esse trabalho que eu faço, inclusive melhor. Então, às vezes, esses sinais de que a pessoa está em um esgotamento emocional, mental, por conta do seu trabalho, né? A síndrome de burnout é com relação ao trabalho em si. É preciso prestar atenção disso, que de repente é um momento de transição. E ela fala muito bem essa questão de não ser centralizador, né? Então, pessoas que abraçam tudo e querem fazer sozinhos vão se cansar mais rápido. E, às vezes, esse ministério poderia ser mais longo, poderia ser de forma, inclusive, mais leve, mas se centralizar vai ter uma sobrecarga. Então, ela lembra muito bem essa questão de poder prevenir isto. E fala das férias, fala de delegar, e eu acho muito importante esta fala dela também, quando que diz, né, que é preciso, sim, né, não vacilar, né? Essa expressão é bem importante, não vacilar com a saúde emocional. Quer dizer, olha, cuidamos de tudo, cuidamos de outras pessoas, né? Líderes, pastores cuidam de pessoas, então não vacile em cuidar de você mesmo. Veja que eu coloco aqui também essa questão de poder equilibrar. Existe essa equação, né, na nossa vida, que é trabalho, descanso e lazer, né? E essa questão do descanso é essa parada, essa pausa que precisamos ter. E a questão do lazer no sentido realmente, aonde que está trazendo aquele momento de distração, de alegria, de riso, onde a mente pode não estar focada na agenda, no compromisso, no dever, no trabalho, né? Então, veja que é um desafio equilibrar trabalho, descanso e lazer. E pastores e líderes precisam entender que a vida deles não é só trabalho. E nós, enquanto liderados e membros, olhar para os nossos pastores e poder entender, olha, pastor, vai descansar, fica, né, resguardado, fica com a sua família, acha um modo de divertir-se, eu digo assim, no sentido de lazer, porque é fazer coisas que gosta, né, é poder estar com a família nesse momento de descontração. Então, não é só trabalho, tá? Líderes, a vida realmente vai exigir descanso, pausas, férias, vai exigir também distração, saudáveis. E eu também ouvia, né, sobre a questão de que nosso psiquismo ele precisa de válvulas de escape, porque às vezes estamos tão pressionados e precisamos dessa descompressão, né?
Então, assim, aonde, que válvulas são essas que você pode usar para escapar, no sentido de trazer esse alívio para essas pressões e cobranças, né? Então, existem válvulas positivas e válvulas negativas, né? Então, tem que descobrir que válvulas são essas que tu pode fazer essa regulação emocional, em outras palavras, né? Sair do estresse, sair da cobrança e poder estar neste ambiente onde você possa descarregar essas energias, recuperar as tuas energias, né? Outra prevenção realmente sempre vai ser delegar tarefas. E existe uma indicação em que os líderes e pastores poderiam delegar 80%. Veja que é um número alto. E às vezes as pessoas podem dizer, não, é impossível, porque não existe pessoas que façam para mim. Não existe, se eu não fizer, não vai dar certo. Mas é essa a recomendação. Porque 20% que o líder, que o pastor executem de forma eficaz, de forma feliz, eu vou dizer, inclusive, vai trazer muito mais resultado se ele inverter, fazer 80% e deixar 20%. Então, veja que delegar tarefas é uma arte. E a Andréia, ela fala de ter esse planejamento estratégico, né? Como é necessário, porque dentro desse planejamento estratégico pode sim existir ali delegação de tarefas, capacitação de pessoas, para que realmente pastores e líderes tenham 20% das suas tarefas executadas bem, e também a participação de um grupo de pessoas que abraça, né, que está junto. E é tão lindo ver quando existe aquele sentimento de equipe, né? E nós trabalhávamos esse conceito com as irmãs, no sentido de que grupo existe, né? O grupo faz as coisas acontecer também. Mas a equipe, existe uma característica de comprometimento, de divisão de tarefas, de que alivia para todos. Dentro dessa equipe que o pastor, que seu líder tem, desenvolver esse sentimento de equipe trará um resultado muito maior para a obra, porque então ele não vai estar sozinho, carregando tudo, né? E também vai estar compartilhando ganhos e perdas, né? Porque quando a gente está em equipe, se a gente conquista coisas, é porque o resultado foi um esforço de todos, né? Agora, se alguma coisa dá errada, também aquilo é compartilhado, então fica mais leve, né? Então, é uma recomendação aí para líderes, pastores, desenvolvam equipes de trabalho, criem essa unidade, este senso de vamos estar juntos, e no sentido de não centralizar. Né, você, pastor líder, pode e tem, sim, com certeza, pessoas das quais você pode delegar, confiar, treinar. E o conselho de Jetro para Moisés foi muito importante, né? Todos sabemos, por isso que nem vamos estar entrando nesse tópico. Bom, ser consciente dos seus limites, assim também como das suas potencialidades, né, que é a questão do autoconhecimento. Aprender a dizer não é um grande desafio. Então, essa condição de colocar limites, né? Inclusive limites no seu horário de atendimento. Será que esse telefone tem que ficar ligado enquanto você almoça? Será que esse telefone tem que ficar à beirada da sua cama enquanto você dorme? Então, veja que colocar os limites e dizer não, um não saudável, um não carinhoso, um não que possa dizer realmente, olha, eu não vou dar conta de estar lá, né? Porque realmente não vai dar conta. Então, poder dizer não é uma sabedoria que o líder, que o pastor tem que desenvolver. Ter companheiro de oração é uma coisa importantíssima. E esse companheiro é com os seus pares, né? A irmã Andréia fala isso, né? Dos seus pares, estar junto, né? Nessas reuniões, ter esse momento de oração onde um e o outro pode compartilhar as suas necessidades, né? Para sair daquele processo que nós apontamos aqui, que uma das causas é a solidão. Então, muitos pastores e líderes estão vivendo o seu ministério sem
alguém ao seu lado, efetivamente que podem confiar, que podem se abrir, que podem dizer, este é o meu amigo e caminha comigo. São poucos, mas nós vamos entender que se há poucos amigos e que caminham juntos, também existe o outro lado, que é, às vezes, este homem ou esta mulher, né, que também pode ser mulheres líderes, não dão abertura para que pessoas caminhem junto com ela, né? Então, há uma necessidade também de ter esta abertura para que pessoas venham estar junto com você nesta caminhada. E o companheiro de oração, bem falou a irmã Andréia, a oração é algo que equilibra, é ali que Deus dá orientação. Mas veja que se tu orar junto com alguém, como isto é mais potente, é importante. Então, ter esse amigo de oração, esse companheiro, poderá fazer muita diferença na tua caminhada. E a gente entende que, para os homens especialmente, né, abrir o coração, falar das suas fraquezas é difícil, porque para o homem essa questão da competência, de ser competente, ter condição de resolver os problemas é algo importantíssimo. Então, inclusive, vai se sentir ofendido às vezes na sua identidade, se tiver dúvidas sobre a sua competência, né? Se alguém colocar dúvidas sobre a sua competência. Então, veja a dificuldade, às vezes, de dizer até mesmo para o seu colega, olha, estou passando por essa dificuldade, tenho esse problema. Isso é tão real que muitos pastores e líderes não abrem estes assuntos difíceis, inclusive para suas esposas, né? Uma para poupá-las, e isto é um sinal de amor e cuidado, porém, eles ficam sozinhos. Então, é necessário, sim, esta abertura e realmente ter esse companheiro que caminhe junto, né? Ter essa conversa, esses encontros e toda a questão de compartilhar, né? Tem um pastor que disse essa frase, toda a possibilidade de compartilhar, trocar experiências, pode diminuir o estresse. Então, assim, veja que importante isso. Todo momento que tu pode estar com alguém, compartilhando, fazendo trocas, abrindo o teu coração, você está realmente produzindo aí vida saudável, emoções saudáveis, né? Tendo essa válvula de escape, saindo dessa pressão emocional que se vive dentro da prática ministerial, de liderança, enfim. Então, eu acho que falamos tudo, né, sobre estas questões e espero que possa ter contribuído. E um versículo que me chamou muita atenção ainda aqui, que fala, eu acho que eu não anotei, eu acho que não anotei o versículo, mas eu vou estar dizendo sobre ele. Ele diz aquele texto que diz sede constantes, abundantes, né, no trabalho do Senhor. Veja que ali existe essa condição de ser esta pessoa que está sempre ali abundante e buscando. Acho que eu vou encontrar aqui esse versículo que vai dizer que... acho que eu não vou saber dizer, mas, enfim, que nós devemos ser sempre abundantes e constantes. Eliezer, acha para mim, porque eu acho tão importante esse versículo que eu quero deixar com uma mensagem. Eu sei que eu posso procurar aqui, mas agora eu posso me atrapalhar. Mas tem esse outro versículo que, enquanto o Eliezer procura, aqueles sejam abundantes na obra do Senhor. Eu sei que eu anotei em algum lugar, mas agora aqui eu não estou achando. Enfim, mas esse versículo também eu queria deixar para os nossos queridos pastores e líderes, né? Porque diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança em um futuro. Veja que se nós olharmos para a questão da ótica, assim, nos pastores e líderes, tu receber essa mensagem, né, que Deus te chamou para esse ministério, te chamou com tantas exigências, né, que nós vamos dizer assim, que o próprio Deus, como eu falei naquele versículo, traz essas exigências, porque eles terão de dar conta das almas, né? Então veja que mesmo nesse alto nível de exigência, tanto de Deus quanto das pessoas, às vezes, que cobram, né, do pastor, esperam dele, Deus tem para você, né, o quê? Para que você, esse plano, na verdade, para você prosperar, né, e não te causar dano. Então, veja, não é para o teu adoecimento. 1 Coríntios 15, 58. Olha só, esse texto aqui também eu acho bem importante. 1 Coríntios 15, 58. Aqui, eu tinha anotadinho mesmo, né? Olha só. Mas veja assim, que esse de Jeremias 29, 11 traz essa ideia, né? De que então Deus quer te fazer prosperar no teu ministério. E prosperar não é números, né? No sentido assim, eu comecei uma congregação com 10, agora eu tenho 20. Não, comecei com 50, mas tenho agora 150. Não é exatamente esse prosperar, porque quando eu vejo que Deus tem planos para nós, Ele quer nos fazer prosperar em tudo. Como pessoas, no conhecimento dEle mesmo, Deus nos faz aprender com as nossas experiências. Então, isso é prosperar, né? É não ter falta de nada na nossa vida enquanto trabalhamos para o Senhor. E, de fato, não é para causar danos, né? E planos de dar a você esperança em um futuro. Então, veja que Deus tem um futuro para você glorioso, no sentido também de te recompensar pelo teu trabalho. Veja só o que diz, então, 1 Coríntios, né? 15 e o versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fizerem para o Senhor é inútil. Então, este versículo eu quero realmente deixar para o seu coração, pastor, líderes, tanto irmãos como irmãs, lembrem-se disso, né? Sejam fortes e firmes. Sharon, mas então sempre tenho que ser forte? Não. Mesmo na fraqueza, poder dizer, Senhor, eu preciso, né? Descanso. Dar essa folga para você. Isso é ser forte. Quando você diz que você não está bem, você também está sendo forte, né? Porque quando você, especialmente o homem, dizer, olha, eu preciso de um tempo, eu não estou bem, eu estou deprimido, ou estou frustrado, ou estou cansado, precisa ser muito forte para falar e reconhecer isso, né? Então, às vezes, a gente acha que ser forte é porque damos conta de tudo. Mas, às vezes, a maior fortaleza, ser forte, é quando a gente pode reconhecer as nossas limitações. Aí, sim, precisa ser realmente uma pessoa forte, né? Então, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, com certeza. Agora, se não cuidar da saúde emocional, não cuidar da saúde física, desse corpo que cansa e vai manifestar fraqueza, se não cuidar dele, o entusiasmo vai embora. Como falei antes, né, naquela situação, se você perceber que era prazeroso, há um tempo atrás, ser pastor, ser líder, e que agora não é mais, então não tem mais entusiasmo. É que alguma coisa não está bem com você, porque o trabalho continua o mesmo, né? Bom, e assim então, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, veja, Deus recompensa, Deus olha, Deus valoriza tudo que você faz. E você tem um chamado, e esse chamado é de Deus na tua vida. Portanto, cuide-se. Cuide-se para ir mais adiante. Cuide-se porque você já está neste lugar. Quantos gostariam de estar neste lugar e não estão, mas Deus escolheu você para este momento ocupar este lugar. Portanto, cuide-se, porque queremos você neste lugar sendo abençoado, sendo próspero, né? Trabalhando com entusiasmo, com alegria. Então, que Deus esteja abençoando nossos queridos pastores, líderes,
que eu respeito tanto, porque considero, sim, que todos eles são colocados por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. E esse olhar, né, que é esse tema que nós começamos o nosso programa, né, esse olhar aqui, é realmente esse olhar de cuidado, de interesse. Porque estamos olhando para vocês e dizendo, nós amamos vocês, queremos ver vocês sendo abençoados nesse ministério, mas é preciso cuidar da saúde emocional. Encerramos, então, minha gratidão pelo Eliezer, né, nos ajudar, minha gratidão pela nossa querida Andréia, né, eu já chamo pastora, né, já está ficando meio convencional isto, mas nossa querida Andréia, psicóloga, nossa irmã em Cristo, muito obrigada por tua participação, foi muito válido. Penso que um dia poderíamos estar ao vivo, presente aqui, o que seria um grande privilégio para nós. Que Deus abençoe o pastor Eduardo também, você também, porque imagino que as esposas de pastores também dividem toda essa carga que nós falamos aqui. Mas hoje a palavra era talvez mais para os nossos queridos pastores e líderes. E um dia vamos estar falando também sobre as esposas de pastores, que aí é um outro olhar, né? E isto também vai ser bem importante nós falarmos. Queridos, vou estar orando e finalizando o nosso programa. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque cremos que o chamado que tu tem feito, Pai, para cada um dos pastores, líderes, aquele que está assumindo uma congregação, um departamento, o Senhor os chamou. E uma vez que o Senhor chama, o Senhor capacita. Eu tenho certeza dessa capacitação que o Senhor dá através do Espírito Santo, através, Senhor, da Tua palavra, que ensina o modo como fazer todas as coisas. Mas também creio, Pai, da necessidade que cada um de nós temos de cuidar de nós mesmos. Tem uma parte que é nossa, Senhor. Não nos deixe vacilar, Pai, neste cuidado da nossa saúde emocional, que os nossos líderes, pastores tenham este cuidado. Tomem esta consciência de que têm limitações e que precisam, sim, regular e equilibrar a questão do trabalho, do descanso e também se dar um tempo de lazer. Deus dá essa condição porque queremos ver eles felizes nos seus ministérios, prosperando em todas as coisas. Assim, minha gratidão, Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está com eles e vai ajudá-los. Se nesse momento, Pai, tem alguém que está assim, com o sentimento de cansaço, quase que desistindo, querendo largar tudo, que o Teu Espírito Santo anime, fortaleça, para que prossiga o Teu chamado. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.